Nome do Senhor. RBC, sempre com você. Assembleia de Deus, Ministério Belém. RBC. Toda terça às 9 da manhã, Confradesp em Revista. O programa da Confradesp na Rádio RBC. Com informações, os destaques e os assuntos importantes para os obreiros da Confradesp. Fique ligado, Confradesp em Revista. Terça às 9 da manhã. Apresentação, Evangelista Tiago Bertolino. Confradesp em Revista, terça às 9 da manhã, na Rádio RBC. Apresentação, Evangelista Tiago Bertolino. Queridos irmãos, bom dia a todos, a paz do Senhor. Chegamos à segunda edição do nosso programa, o programa Confradesp em Revista. E nesta edição, nós estamos recebendo alguém muito especial e que é, digamos assim, o mentor de tudo isso. Nós estamos recebendo o nosso presidente nacional das Assembleias de Deus no Brasil, pastor José Wellington Costa Júnior. Pastor Wellington Júnior é também o primeiro vice-presidente da Confradesp, Convenção Fraternal das Assembleias de Deus no estado de São Paulo.
E para quem não sabe, para quem está nos acompanhando pela primeira vez, esse programa é uma iniciativa da Comissão de Assessoria e Imprensa da Confradesp e tem iniciativa do pastor Wellington Júnior, porque quando a comissão se reuniu para apresentar algumas propostas de trabalhos na área da comunicação, o nosso pastor sugeriu, incentivou, propôs a pauta desse programa e estamos aqui hoje na segunda edição recebendo o nosso pastor. Quero pedir a você que fique ligado, compartilhe o link com seus amigos e até às 10 horas nós estaremos aqui contando algumas particularidades da vida do nosso presidente e também ouvindo uma palavra de Deus ministrada por ele. A Comissão de Assessoria e Imprensa da Confradesp é presidida pelo pastor João Barbosa da Silva, tendo como secretário eu mesmo, Tiago Bertolino, relator é o nosso pastor Jefferson de Freitas e os membros são os pastores Genildo Simplício e Gesiel Padilha. Nós estamos na segunda edição, como disse aos irmãos, estamos no meio de uma escola bíblica, a escola bíblica está acontecendo lá no Novo Templo, mas o pastor está aqui conosco nos estúdios já para iniciarmos o nosso programa. Antes de ouvirmos o nosso pastor, nós vamos ouvir um louvor com o grupo Belemitas. Belemitas é o grupo da casa, inclusive é liderado pelo pastor Leonardo Dantas Costa, que vai ser consagrado agora no próximo dia 30, né, evangelista, filho do nosso pastor. Nós estaremos ouvindo então a canção Autor da Vida pelo Belemitas e daqui a pouco começamos o nosso bate-papo com o nosso presidente. De vida tu sopraste em mim, Senhor, és rei de toda a criação. Imagem e semelhança feitas pelas tuas mãos, sou livre pelo teu amor. E eu sou teu, tudo entrego, meu Deus. Meu respirar é pra te louvar, com força teu nome vou gritar. Para o mundo inteiro vou declarar que eu sou teu, tudo entrego, meu Deus. Meu respirar é pra te louvar, com força teu nome vou gritar. Para o mundo inteiro vou declarar. Com meu fôlego, minha vida eu vou declarar. Eu vou declarar. O último suspiro não negaste em meu favor, és rei da minha salvação. E agora a vida eterna encontrei aos pés da cruz, sempre te adorarei, Jesus. E eu sou teu, tudo entrego, meu Deus. Meu respirar é pra te louvar, com força teu nome vou gritar. Para o mundo inteiro vou declarar que eu sou teu, tudo entrego, meu Deus. Meu respirar é pra te louvar, com força teu nome vou gritar. Para o mundo inteiro vou declarar. Aleluia! Glória a ti. Santo é o teu nome, minha vida está em ti. Santo é o teu nome, minha vida está em ti. Santo Deus, santo é o teu nome, minha vida está em ti. Santo é o teu nome, Minha vida está em ti. E
sou teu, tudo entrego, meu Deus, meu respirar É pra te louvar, te com força teu nome vou gritar. Para o mundo inteiro vou declarar que eu sou teu, tudo entrego, meu Deus, meu respirar é pra te louvar, com força teu nome vou gritar. Para o mundo inteiro vou declarar. Confradesp em Revista, terça às 9 da manhã, na Rádio RBC. Apresentação, evangelista Tiago Bertolino. Olá, queridos irmãos, estamos de volta com o programa Confradesp em Revista. E hoje nós temos um outro convidado muito especial. Semana passada nós recebemos o nosso presidente de honra da CGDB, pastor José Wellington Bezerra da Costa. E hoje nós estamos recebendo o nosso presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, pastor José Wellington Costa Júnior. Antes que o pastor cumprimente os irmãos, eu quero dizer aos irmãos que talvez ainda não conheça com tantos detalhes quem é o pastor José Wellington Costa Júnior. Embora não pareça, o nosso pastor tem 67 anos. Completa 68 agora no próximo dia 15 de outubro. Pastor Wellington Júnior é cearense, nasceu em Fortaleza e veio para São Paulo com poucos meses de vida, juntamente com a sua mãe, irmã Wanda, e o nosso presidente, pastor José Wellington. E o pastor Wellington Júnior foi feirante, foi analista de sistemas e outras funções aí na vida que nós vamos estar falando daqui a pouco no decorrer dessa participação. Pastor, a paz do Senhor, bom dia, é uma alegria receber o senhor no nosso programa. Bom dia, pastor Tiago, é uma alegria poder participar nosso programa que está aí iniciando, e eu louvo a Deus por esse momento que a Confradesp está desfrutando uma oportunidade que nós estamos oferecendo aos pastores, à igreja em geral, os irmãos em geral, de conhecer um pouco mais a Confradesp, o que representa a Confradesp, quem é a Confradesp. E louvo a Deus por estar aqui ao teu lado, temos aqui ao nosso lado também o pastor Jefferson e o pessoal que está na operacionalidade aí, o Márcio, que nós muito estimamos, com alegria, e os demais. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Cumprimento a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo também com a paz do Senhor. Estou aqui, pastor Tiago, realmente você falou que não parece, mas eu tenho 67 anos, mais perto dos 68, né? Que é o mês que vem, já estarei completando 68 anos de idade. Mas graças a Deus, Deus tem nos dado saúde, tem nos dado vigor, e nasci também, evidentemente, no Ceará. Com 6 meses eu vim para São Paulo, portanto 67 anos e meio praticamente de São Paulo, evidentemente mais paulista do que cearense, mas é claro que eu não posso negar a minha terra natal, Ceará. Como o nosso presidente disse, é uma das melhores, Fortaleza do caso, uma das melhores capitais do mundo, assim diz o nosso presidente. Meus irmãos, é uma alegria receber o nosso pastor aqui. Como eu estava dizendo para vocês, o pastor Wellington Júnior tem 67 anos, é natural da cidade de Fortaleza, radicado em São Paulo, há 67 anos também, porque o primeiro aninho dele foi comemorado aqui. O pastor Wellington Júnior é o presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, é o vice-presidente da Assembleia de Deus em São Paulo, Ministério do Belém, e o primeiro vice-presidente da Confradesp, Convenção Fraternal das Assembleias de Deus no estado de São Paulo. O pastor parece novo, né? A gente olha assim e não consegue ver o pastor como um senhor de 67 anos que é. Mas o nosso pastor tem um extenso currículo de vida e ministerial também. É muito jovem, até sem habilitação para isso, o nosso pastor saía de madrugada com o pai pelas ruas de São Paulo, dirigindo o caminhão para que o pai montasse suas lojas, suas barracas na feira e vendesse os seus produtos. O pastor José Wellington tem uma história muito bonita de superação, pois chegou em São Paulo ainda jovem, com 18 anos, ao lado da irmã Wanda, e aqui ele começou a vida, aqui ele fez a sua vida. O pastor José Wellington Costa Júnior foi batizado nas águas há 54 anos. Seu batismo se deu no dia 18 de dezembro de 1966.
foi batizado no Espírito Santo no dia 15 de fevereiro de 1980, há exatamente 41 anos. E ele foi consagrado a presbítero. O senhor não chegou a ser diácono, pastor? Não. Só trabalhei como diácono, mas não cheguei a ter a credencial de diácono, né? Diácono exercia a função de diácono, distribuindo ceia, coordenando trabalhos da igreja, recolhendo ofertas, mas a verdade, a consagração de diaconato nunca aconteceu comigo. É o presbítero direto. Isso mesmo. Nosso pastor foi consagrado presbítero no dia 2 de outubro de 1983, há 37 anos atrás. E a evangelista, a ministro do evangelho, a pastor, a minha idade, há exatamente 34 anos atrás. Quando eu estava nascendo, o pastor Wellington Júnior já era pastor. Estava sendo consagrado pastor. Aconteceu muita coisa boa desse ano, então. Não é, pastor? E aqui no nosso ministério, o nosso presidente não consagra duas vezes. A consagração para ministro é uma só, e depois, quando separa para pastor, troca apenas a credencial. E a credencial do nosso pastor foi trocada em 1987, dia 5 de janeiro de 1987, perdão. O nosso pastor já cooperou aqui na sede do Belém, no início da sua vida ministerial, da sua juventude, e dirigiu algumas igrejas antes de chegar a Guarulhos. Ele dirigiu o setor 32, Jardim Vila Formosa, também dirigiu o setor 24, Parque Santa Madalena, o setor 17, Parque São Lucas, e do Parque São Lucas ele foi transferido pelo nosso ministério para o setor de Guarulhos, onde está até hoje há quase 30 anos. Já completou 30 anos, pastor? Já completou 30 anos, há quase 31 anos em Guarulhos. Os irmãos já pararam para pensar o que é dirigir a mesma igreja há 31 anos? É uma vida. A graça de Deus. E para os irmãos que não sabem, o setor de Guarulhos ele tem hoje cerca de 100 congregações. E o setor de Guarulhos, que está sob a supervisão setorial do pastor Wellington Júnior, pega apenas uma parte da cidade. E o nosso pastor, todos os irmãos conhecem o perfil dele, é muito respeitador, que se fosse abrir igreja em Guarulhos mesmo, acho que teríamos umas 200 congregações para mais, né, pastor? Guarulhos é uma cidade muito grande, com uma boa população. É uma das, se não me engano, é a primeira cidade do interior com o maior número de habitantes, Guarulhos, né? E é uma cidade realmente grande. E nós temos ali outro setor, que é o setor 49, o setor dos Pimentas, que é hoje dirigido pelo pastor Saulo, né? É um setor abençoado também. Olha, os irmãos de Guarulhos são uma bênção, dos dois setores, setor 19 e setor 49, que é muito bom trabalhar com esses irmãos que nos motivam, não somente da direção da igreja, mas também no nosso ministério. Eu confesso para os irmãos que eu acho muito interessante o fato de um pastor ficar tantos anos numa mesma igreja, porque ter palavra de Deus, ter mensagem, acompanhar os irmãos não é o suficiente, porque esse povo acompanha o dia a dia do pastor, da sua esposa, dos seus filhos, e você permanecer 31 anos na liderança de uma igreja sem uma mancha, sem um escândalo, sem uma rasura, sem dúvida sinal, comprovação da bênção de Deus. 31 anos pregando no mesmo púlpito, apresentou crianças, fez o casamento dessas mesmas crianças, batizou quando jovem, também apresentou os filhos, já deu tempo de apresentar até filhos, né, pastor? Eu acho que sim, viu? De crianças que o senhor apresentou lá. Acredito que sim, viu? O pastor Wellington Júnior é casado com a nossa querida irmã Lídia Dantas Costa, que preside a UNEMAD, União Nacional das Esposas de Ministros das Assembleias de Deus no Brasil, que também coordena o departamento feminino da nossa igreja em São Paulo, compensando aqui pelo Belém, percorrendo por toda a nossa capital, região metropolitana, e hoje também preside a UEMADESP, que é a União das Esposas de Ministros da Assembleia de Deus do Estado de São Paulo, que foi fundada na AGO da Confradesp no ano passado. Pastor, nós que trabalhamos perto do senhor, podemos ver como o senhor é um pastor família. É muito bonito, é muito gostoso de ver o cuidado, o zelo, o carinho que o senhor tem para com a sua família e que a sua família também tem para com o senhor. A irmã Lídia com o senhor e os filhos com a irmã Lídia e o senhor. E qual é o segredo, pastor? Ou qual o conselho que o senhor deixa para um pastor? Porque a gente vive dias tão conturbados que os pastores não conseguem segurar a família na igreja e, graças a Deus, o senhor tem recebido o privilégio do Senhor de manter a sua família aos pés de Jesus. O que o senhor deve a esse sucesso na família? Bem,
A minha mãe, ela tinha um cuidado muito especial com a família. Minha mãe protegia muito os filhos. E também, depois, os netos. Né? Os netos eram todos queridinhos da minha mãe, todos os netos. Ela sempre protegia muito seus filhos. Eu acho, pastor Tiago e os nossos queridos irmãos que estão nos assistindo ou nos ouvindo, que o segredo é você ter a proteção, trazer a proteção para a sua família. Priorizar a sua família. Nós, evidentemente, servimos a igreja. Quando trabalhava na vida secular, como você disse, já fui feirante num tempo de solteiro, né, adolescente ainda, e depois trabalhei nas lojas que meu pai abriu, com várias lojas, trabalhamos ali, mas no momento eu vi que não dava para o comércio, e Deus abriu a porta. Eu fiz o curso, na época era um curso muito difícil, o emprego para aquela função era difícil, mas Deus abriu as portas, fiz o curso, iniciei o trabalho, que enfim comecei como programador, estagiário da programação de computação, e Deus me concedeu a bênção de ir chegar até analista de sistemas sênior. Bom, mas o que eu quero dizer a você é que quando casados, já trabalhando, e às vezes tendo que levantar muito cedo, porque eu morava em São Paulo e trabalhava em São José dos Campos, o último emprego que eu tive fixo, e enfim, mas eu sempre procurei ter tempo para a minha família, mesmo ocupado do trabalho, ocupado com as atividades da igreja, mas eu sempre priorizei um tempo com a minha família, nos momentos mais importantes, as datas mais históricas de cada um. Estive presente nas realizações deles, que estive presente, acompanhando muito de perto, e priorizei a família. E na igreja, Tiago, é muito importante que nós lembremos isso, como estamos falando aqui para pastores da Confradesp. Lembremos que a igreja é importante para nós, o nosso ministério é importante para nós, mas mais importante é a nossa família. Eu sempre tenho dito que se nós conseguirmos conduzir bem a família, e a nossa primeira congregação, que a congregação prioritária é a de dentro de casa. Se você conseguir dirigir bem a congregação dentro da sua casa, você conseguirá dirigir qualquer congregação que lhe for confiado. Então, tempo que você tem que dispensar para a família, que é muito importante, sabe, em pequenos detalhes, sabe? Por exemplo, comemoração do Dia dos Pais na escola, no colégio, entendeu? Aquilo para os filhos, é importante que os pais estejam presentes. Então, é difícil muitas vezes, devido a horários, atividades, você está presente, mas você está lá, e o filho se sente valorizado, tá certo? E na igreja, proteger os filhos na igreja também. Hoje, graças a Deus, que os tempos mudaram, e os nossos filhos hoje são apoiados na igreja. Nós conseguimos ter o apoio da membresia, dos cooperadores, incentivando os nossos filhos. Mas houve um tempo, no meu tempo, por exemplo, quando eu era adolescente, os nossos filhos, os filhos de pastores eram muito cobrados da igreja. E se os filhos de pastores tivessem alguma atividade na igreja, diziam que porque é filho de pastor. Ainda hoje alguns falam ainda essas bobagens por aí. Dizem que é porque é filho de pastor. Se não tem atividade, aí dizem que o pastor não consegue nem ter os filhos em atividade da igreja. Então, eu fecho meus ouvidos para os críticos e faço aquilo que eu acho que devo fazer. Vou, sim, investir nos meus filhos na igreja. E a maior alegria que tem um pai, independente de ser pastor ou não, a maior alegria que tem um pai é estar ele no culto e seus filhos estão lá também participando do mesmo culto, alegres. Eu louvo a Deus, porque todos os meus filhos, genro e nora, são batizados com o Espírito Santo. Os meus netinhos ainda não são, mas eu acredito que logo, logo eles serão também, porque se você acompanhar o Pedrinho no culto das crianças lá, ele pode ver algumas fotos por aí pelos Face, vocês vão ver o Pedrinho sempre levantando a mão, glorificando a Deus. E a Belinha, né, de vez em quando ela fala língua estranha lá, ela inventa a língua lá. Mas, enfim, então a maior satisfação que pode ter um pai crente é ver os filhos na igreja, louvando ao Senhor, independente de ser pastor ou não. Então eu, como pastor, protejo os filhos dos irmãos, evidentemente, e protejo os meus filhos também. Nós que trabalhamos com o senhor, sabemos que o senhor protege mesmo os filhos dos irmãos, porque o senhor é um pastor que investe muito no trabalho da juventude, e isso é uma proteção, né? Porque algumas igrejas não têm atividades com a juventude, e o jovem vem para o culto, vem para a igreja, não tem um trabalho voltado para ele, acaba perdendo o gosto, a vontade de estar ali. Desculpe interromper, Tiago, você falou sobre isso, eu lembrei. O pastor Jefferson está aqui do meu lado, ele vai lembrar disso.
os nossos jovens, teve um tempo aí que tinha movimentos, né? Muitas outras igrejas, cantores que vinham na igreja tal, nos auditórios, enfim, os nossos jovens iam tudo para lá. E um dia nós tivemos a ideia de trazer, vamos dizer, as músicas, né? Nossas músicas, né? Que eu sempre gosto de chamar de hinos, né? E para os nossos jovens, sob os nossos olhares. O que nós fizemos? Nós promovemos lá em Guarulhos uma tarde de louvor no ginásio da cidade, que é o chamado Tomeuzão. Não sei se mudaram o nome lá, mas era Tomeuzão com o nome do ginásio. Infelizmente, esse ginásio está sucateado. Mas nós levamos, numa tarde de sábado, os cantores da CPAD. Falamos com o Ronaldo, com o Jefferson, é sempre nosso intermediário, né? E o Jefferson falou com o Ronaldo. Nós levamos ali naquela tarde os cantores da Patmos, acho que todos tiveram presença ali participando conosco, e os cantores de Guarulhos também. Então, nós tínhamos ali jovens, adolescentes que louvaram ao Senhor, e foi uma tarde assim maravilhosa. Teve palavra de Deus, mas os jovens tiveram liberdade para cantar, para ouvir os cantores de sua Eu participei, pastor. Você participou desse culto lá? Participei, estive lá com o senhor nesse dia. Então, o pensamento era o seguinte: em vez de nós não termos atividade com os jovens e vermos eles indo para outras atividades de outras igrejas e outras denominações, por que não fazer na nossa igreja, sob os nossos olhares, sob os nossos cuidados? E fizemos, foi uma benção. Infelizmente não tivemos condições de fazer mais um trabalho como esse aqui, mas você tem que oferecer atividade e alternativa para os jovens da nossa igreja. Não é comungar, não é com as atividades mundanas, mas é que os jovens tenham atividade para eles poder extravasar aquilo que eles têm, os dons que eles têm, os talentos, os desejos que eles têm. Muitas vezes são até desejos momentâneos da idade, depois aquilo passa, e você tem que saber flexibilizar todas essas situações aí. É verdade. O nosso pastor tem sido um grande incentivador da juventude. Nós temos aqui no cronograma, na pauta do programa, falar sobre as ações do nosso pastor para com a juventude a nível nacional. Mas como já estamos falando de juventude, o nosso pastor é o idealizador do Conselho Nacional da Juventude. O que é o Conselho Nacional da Juventude? É um órgão da CGADB criado especificamente para dar suporte, para trazer programação, para criar conteúdo para a juventude da Assembleia de Deus de todo o Brasil, sem distinção. Do norte ao sul, do centro-oeste ao nordeste, esse órgão tem trabalhado para criar atividades na área da juventude. O pastor Wellington Júnior, como disse, casado com a irmã Lídia, é pai de 3 filhos. Pastor José Wellington Bezerra da Costa Neto, que é casado com a irmã Érica, a gente chama aqui de irmã de Eriquinha, né, pastor? E são os pais do José Pedro e da Maria Alice. E tá vindo a terceira aí, né, pastor? Tá vindo a terceira, que ainda estamos aí. Estou aguardando que eles dêem o nome da neném, né? Parece que vai escolher o Pedrinho, então a gente fica meio preocupado. Que nome que ele vai dar para ela? Então tá vindo aí o terceiro filho do pastor Netinho com a Eriquinha, que com certeza é uma triconfirmação do milagre, né? Milagre. Temos também a irmã Aline, que é doutora, é médica, casada com o pastor Danilo, que são os pais da Isabela. E temos também o presbítero Leonardo, que é o caçula, e que é aquele que ainda está lá na casa do pastor, sendo ainda um pouquinho cuidado bem de pertinho pela irmã Lídia e o nosso pastor. Meus irmãos, eu tenho o privilégio, eu sempre digo isso, que eu sou muito grato a Deus pela oportunidade que Ele tem me dado de poder conviver perto dos nossos pastores. Porque isso é uma bênção na minha vida que eu não sei nem mensurar. E sempre alguém pergunta, né? Como que é estar perto do pastor José Wellington, do pastor Wellington Júnior? As irmãs, principalmente, quero mandar inclusive um abraço para a irmã Maria lá do setor do Itaim Paulista. Sempre que eu vou na casa dela, ela me pergunta: aquela irmã, esposa do pastor Wellington Júnior, a irmã Lídia, ela é fofinha daquele jeito mesmo? Ela é meiga daquele jeito mesmo? Porque ela é bonita sempre. Ela assiste o programa da irmã Lídia e ela fica encantada, pastor. Aí ela sempre pergunta assim: é verdade aquilo tudo? Eu falo: irmã Maria, é verdade. A gente está perto da irmã Lídia sempre muito gentil, sempre muito meiga, tratando a todos com muito carinho. E convivendo perto do nosso pastor, eu tive o privilégio de viajar com ele algumas vezes. E falando sobre família ainda, teve um fato que me marcou bastante. Nós saímos de um culto e eu não me lembro onde foi o estado, se eu não me engano foi em Minas Gerais, e o pastor
saiu correndo, cumprimentou todo mundo, deu atenção a todo mundo, mas ele abriu mão do jantar para não perder o voo. E eu perguntei naquele dia, não sei se o senhor vai se lembrar, mas eu perguntei, pastor, por que o senhor não dorme e vai embora amanhã cedo, janta, tal, para ficar com mais calma? E o senhor me respondeu, Tiaguinho, se eu posso dormir com a minha esposa e os meus filhos, eu não vou passar uma noite em hotel. E isso me marcou bastante, porque dali para frente ficou ainda mais cravado no meu coração, na minha mente, que trabalho perto do pastor, a importância e o valor que ele dá à família. Enquanto tem líderes, pastores, pregadores que criam agenda para estar fora de casa, o nosso pastor atende suas agendas, atende seus compromissos, sacrifica o seu físico, a sua saúde, sacrifica em partes, né? Correndo risco em estradas pela noite, em avião, para estar com a sua família. E isso eu vejo como um verdadeiro zelo, um verdadeiro cuidado com a família. Nós estamos aqui também no estúdio com o nosso pastor Genildo Simplício, que é o pastor da nossa igreja na cidade de Itaquaquecetuba, o pastor setorial ali, que inclusive está construindo um grande templo para a glória de Deus. E o pastor Genildo também é membro da nossa comissão, da Comissão de Assessoria e Imprensa, a quem nós cumprimentamos. Pastor, em 2022 o senhor completa 25 anos como vice-presidente da Assembleia de Deus em São Paulo, Ministério do Belém. E eu queria saber, pastor, porque a gente fala muito de outras coisas e pouco sobre isso. Como foi a escolha do senhor para vice-presidente da igreja? Bem, eu quero cumprimentar o pastor Genildo, que está conosco, com alegria, um amigo que nós muito estimamos. E Deus tem usado muito, tem feito um grande trabalho por onde tem passado. E ali em Itaquá também, construindo ali um grande templo, não sei nem se é maior um pouco do que a sede aqui do Belém, mas, enfim, Deus abençoe o pastor Genildo, a gente gosta muito de brincar com ele. Olha, Tiago, o tempo passa, 25 anos já, eu nem não fiquei contando o tempo, e às vezes passa batidos, 10 anos, 15 anos, 20 anos passaram batidos, e agora estamos aí, vai passar batido também, se Jesus não vier, estamos no 25º ano da vice-presidência da igreja. Quando o pastor Davino era o vice-presidente, pastor de saudosa memória, estava muito doente, o nosso presidente sempre dizia, o nosso pastor gosta muito de honrar os pastores que trabalham com ele, e o nosso pastor dizia, olha, enquanto o pastor Davino respirar, ele será o vice-presidente da igreja. E assim foi, muitos anos, nos últimos anos o pastor Davino foram muito difíceis para o pastor Davino, ele sofreu, parece-me que 3 AVCs, estava bem debilitado, começou a diminuir as suas vindas ao Belém, começou a rarear suas vindas ao Belém, enfim, até que teve um dia que ele chamou o presidente, eu estava presente, o presidente me convidou para estar com ele, ele, o pastor Zé Mário, e foi quando ele disse que não tinha mais condições de continuar. No linguajar do pastor Davino, estou pendurando as chuteiras. E ali, nós saímos da casa do pastor Davino, ficamos tristes, porque a gente tinha uma convivência muito grande, né? O pastor Davino era uma pessoa muito carinhosa, nós tínhamos uma amizade muito grande com o pastor Davino, e saímos ali chateados, meu pai, o pastor Zé Amaro, tristes por saber que o pastor Davino não tinha mais condições de estar na vice-presidência, mas o presidente ia viajar, e ele disse a mim, o pastor Zé Amaro, olha, é isso que nós ouvimos, ninguém deve saber. Tá bom, e ele fez a viagem que tinha de fazer. Quando ele voltou da viagem, na terceira segunda-feira do mês, ele marcou para o dia seguinte, assim, de sopetão, né? Amanhã, reunião com todos os pastores setoriais. Aí explicou a questão do pastor Davino, e nós vamos amanhã escolher o vice-presidente da igreja. E naquela noite, os pastores ficaram meio ansiosos, muitos ligaram para mim, pastor Dueto, e aí, você está sabendo de alguma coisa? Eu falei assim, não estou sabendo de nada, o pastor nem comigo ele comentou nada, né? E no dia seguinte, o nosso pastor abriu a reunião, explicou a situação do pastor Davino, que não tinha realmente condições de continuar e que ele precisava que o ministério precisava de um vice-presidente. E ele explicou as dificuldades que tem o vice-presidente, da condução, da assessoria ao presidente, à igreja, enfim. E ali naquela reunião, os pastores levantaram e alguns disseram que dariam todo o aval àquele a quem ele escolhesse para ser o vice-presidente. E ele disse, olha, todos os senhores aqui, que isso é bem do nosso presidente mesmo, todos os senhores aqui têm condições de ser o vice-presidente. Aquele que os senhores escolherem, mas evidentemente que o nosso presidente sabia qual era a tendência ali. E um dos pastores, me parece pastor José Pereira da Silva, ele falou assim, irmãos, não adianta a gente ficar falando que o que o pastor escolheu, o pastor quer que nós
se temos o nome aqui, o nome da pessoa que eu acho que deve ser o vice-presidente é o pastor Wellington Júnior, que tem estado ao lado do presidente, tem ajudado muito nosso ministério, na ausência do presidente, na enfermidade do pastor Davino, tem estado aqui direto e é um homem de confiança do nosso presidente, nosso também, enfim. O meu nome foi escolhido numa reunião de ministério e os irmãos já começaram a se levantar, dizendo eu apoio, e pela bondade de Deus, por unanimidade, nós fomos escolhidos, o presidente consultou se todos estavam de acordo, todos concordaram, e por unanimidade, pela bondade de Deus, fomos escolhidos. Aí já marcou a reunião na primeira segunda-feira do mês de abril, se não me engano, e quando foi então ali, eu tomei posse como vice-presidente da igreja, isso já faz 25 anos, vai fazer 25 anos, né? É um tempinho longo já também que o nosso pastor está aqui, dando todo o suporte e auxiliando o nosso presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, a quem nós mandamos um abraço também. Pastor, o senhor é o vice-presidente da igreja em São Paulo, como acabou de contar como isso se deu, e também é o primeiro vice-presidente da mesa diretora da Confradesp, que é a nossa convenção do Estado. E antes que o senhor fale também como foi estar na vice-presidência, chegar à vice-presidência da Confradesp, eu quero frisar para os irmãos uma coisa. No ano de 2020, o nosso pastor, aliás, 2019, o nosso pastor Wellington Júnior propôs que o pastor José Wellington se tornasse o presidente vitalício da Confradesp. Ou seja, todos os demais cargos têm direito de ir para o voto, qualquer ministro pode ser candidato, isso aqui na Confradesp é muito comum, embora não se apresentem tantos candidatos assim quando temos eleição, porque a nossa convenção desfruta de um clima muito fraterno, mas o pastor propôs e isto foi aprovado por unanimidade por todos os pastores do estado de São Paulo, a vitaliciedade do pastor José Wellington. Pastor, conta pra gente também como o senhor chegou à mesa da Confradesp. Bem, né, o pastor Davino também era o primeiro vice da mesa diretora. E eu era o segundo vice-presidente da mesa diretora. O pastor Padilha era o terceiro vice. E com a saída do pastor Davino, porque o pastor Davino foi jubilado e logo depois ele veio a falecer. Naquele mesmo ano ele veio a falecer. E ficou então o cargo vago. Aí na eleição que teve, o meu nome foi apresentado para... É até interessante eu comentar isso aqui para os irmãos, para que possamos entender a unidade que desfruta a nossa convenção, o entendimento que nós temos. Houve desejo meu e de alguns pastores de que eu fosse para a primeira vice-presidência e o pastor Carlos Padilha permanecesse na segunda vice-presidência. E no dia da eleição, o meu nome foi indicado por algumas chapas para a primeira vice. E o nome do pastor Davino por outras chapas para primeiro vice. Então ficou ali a primeira e a segunda vice entre eu e o pastor Davino. Pastor Padilha. Desculpe, pastor Padilha. Entre eu e o pastor Padilha ficou ali os nossos nomes indicados. Um para primeiro e algumas chapas, embora os números de chapas indicando meu nome era maior do que o número de chapas do pastor Carlos Padilha. E quando o presidente pediu para que nós resolvêssemos, eu e o pastor Padilha tomou a palavra, um homem de Deus, que eu muito respeitei, e respeito a sua memória. E o pastor Padilha disse, olha, o pastor Wellington Júnior teve mais indicação do que o meu nome, então eu fico na segunda vice, proponho que eu fique na segunda e o pastor assuma a primeira vice. E ficou assim, matéria vencida, o plenário concordou e fomos então para a eleição do terceiro vice-presidente. Mas eu senti na hora, assim, olhando para o meu pai, embora meu pai evidentemente também concordasse que eu fosse o primeiro vice, né? Estava mais perto dele, aqui junto dele e tudo mais, mas eu percebi que meu pai quis dizer assim, olha, abra a mão da primeira vice. E naquele instante eu pedi uma oportunidade, falei, pastor, embora seja matéria vencida, mas eu gostaria de dizer o seguinte, pastor Padilha, que é a que nós respeitamos, a referência para o nosso ministério, e realmente alguém que nós estimamos muito, então eu fico na segunda vice e o pastor Padilha fica na primeira vice-presidência. E essa foi essa eleição que aconteceu. O pastor Padilha então ficou como primeiro vice e eu fiquei como segundo vice. E graças a Deus, Deus abençoou e posteriormente houve então essa oportunidade, né? O pastor Padilha foi jubilado, etc. Enfim, os irmãos fizeram algumas chapas lá, me indicando para a primeira vice-presidência. E eu terminei indo para a primeira vice-presidência, mas não foi logo que eu assumi a vice do Belém, não. Foi acho que uns 2 anos, 3 anos depois.
e eu fiquei um bom tempo ainda como segundo vice-presidente da convenção, e posteriormente, então, eu fui para primeiro vice-presidente. A gente que trabalha perto do senhor pode observar que esse perfil que o senhor tem de honrar os mais velhos, respeitar a liderança, não é de hoje, né? Porque esse fato se deu há mais de 20 anos também, e nós podemos observar o carinho, o respeito que o senhor tem pelos mais velhos. Quem trabalha aqui perto do senhor, quem é membro do Ministério do Belém, é prova viva da forma com que o senhor respeita o presidente, a diretoria da igreja, os pastores setoriais, presidentes de campo, embora alguns bem mais novos que o senhor, e o senhor sabe respeitar a todos, e isso é uma lição para todos nós. Eu ainda não sou nem um jovem obreiro, né? Digamos que eu sou um adolescente obreiro perto de outros, mas é uma referência para todos nós. Aqui no Belém, o que não nos falta é exemplo de submissão, de respeito, de obediência. Aqui ninguém é incitado à rebeldia, aqui ninguém é incitado a passar na frente do pastor, porque o exemplo vem de cima. O exemplo vem do pastor Wellington Júnior, que é o nosso vice-presidente e respeita o pastor José Wellington em tudo. Nosso pastor-presidente esteve ausente da igreja por 100 dias, precisamente, e o nosso pastor esteve aqui dando assistência ao trabalho, dirigindo todos os cultos, todas as reuniões, e não teve um culto sequer, uma reunião sequer que o senhor não começasse sem citar o nome do presidente, sem saudar com a igreja o pastor-presidente, sem orar com a igreja pelo pastor-presidente. Isso é um exemplo. Nós vivemos dias em que não se respeitam mais pastores. E aqui no Belém, graças a Deus, nós temos lição e exemplo vivo diariamente de como se respeita uma verdadeira liderança. O senhor também foi presidente do Conselho Administrativo da CGDB, mas por conta, do Conselho Administrativo da CPAD, mas por conta do tempo, pastor, nós vamos pular o Conselho Administrativo, que já ficou lá para trás, e vamos direto para a CGDB para ganhar tempo, porque a gente quer que o senhor também deixe uma palavra para os irmãos que estão nos assistindo. Deixa eu só me permite fazer assim uma observação. Você falou uma hora aí sobre as disputas, né? Quando acontece a eleição na Confradesp. Olha, são as eleições mais pacíficas e às vezes até cômicas na disputa que os nossos irmãos fazem seus discursos e tudo mais, né? Então, porque é um ambiente muito tranquilo, né? Então eu me lembro assim, me permita aqui rapidinho, o pastor Irineu estava disputando a segunda tesouraria com o pastor Leles. E foi muito engraçado aqueles fatos ali. Você vê que é um ambiente gostoso, descontraído, né? E foi muito interessante que o pastor Leles fez o discurso dele, tem coisa, e o pastor Irineu foi fazer o discurso dele. E falou assim: pastor Leles, eu não sei nem por que eu estou disputando. Eu nem sei por que eu estou disputando essa segunda tesouraria. Mas é para dar um pouco mais de fôlego para você. Você tem muitas atividades, você trabalha muito. E para você ter um pouco mais de tempo, eu vou ficar no seu lugar aí, tem coisa. Então foi assim, muito pacífico, todo mundo deu risada, o próprio pastor Leles deu risada, e no fim terminou, os dois são amigos e continuam até hoje. Então não há nenhuma ruptura nos relacionamentos quando há eleição na nossa Confradesp. Então nós vamos ter aqui a eleição agora para o cargo, o cargo ficou em vacância a primeira secretaria, então vamos ter uma eleição ou para primeiro secretário ou para terceiro, enfim, nós vamos ter a eleição agora na próxima AGO. E aparentemente os únicos cargos que estão sendo disputados, o único cargo que está sendo disputado é justamente a secretaria, né? Os outros cargos ninguém está disputando. Então, aí é demonstração de que vivemos em paz, vivemos em união, tá certo? E temos aí já alguns candidatos que se manifestaram o desejo de disputar, mas olha, está correndo pacificamente, ninguém está degladiando ninguém. Quando terminar essa eleição, todo mundo vai estar em paz, ninguém vai perder a salvação, ninguém vai perder o ministério, ninguém vai dormir com a consciência pesada, porque a maneira muito ética com que os nossos pastores tratam dos assuntos referentes à Confradesp. É bom a gente destacar esse assunto aí, porque as nossas eleições não viram guerra, viram, na verdade, uma disputa muito sadia. Só complementando a informação da eleição, como o pastor disse, a cadeira que está vaga hoje é de primeiro secretário, que estava ocupada pelo pastor Alberto Rezende de Oliveira, que foi promovido pelo senhor. Então, o natural seria, em qualquer outro lugar, que os candidatos se apresentassem para primeiro secretário. E nós já temos alguns candidatos, como o pastor disse, e por todas as informações que nós já recebemos através do compartilhamento desses dados, todos os irmãos estão se candidatando a terceiro secretário.
Ou seja, automaticamente eles estão promovendo o segundo a primeiro, o terceiro a segundo, como forma de respeito a quem já está na mesa trabalhando, estão se apresentando a terceiro secretário. E, embora poderia ser uma orientação do pastor presidente, porque o pastor respeita muito quem já está na mesa, o tempo que a pessoa está servindo, mas o pastor nem precisou falar. O pastor José Wellington, que é o presidente, não se manifestou a respeito disso, e o pastor Wellington Júnior, que estava presidente em exercício, que foi o presidente que convocou esta assembleia para a eleição, também não citou esse detalhe. E os candidatos automaticamente se apresentaram a terceiros secretários para que não houvesse desgaste, não houvesse rupturas, como o pastor disse, na nossa mesa. A nossa convenção, para a glória de Deus, é um exemplo também de fraternidade. Ela faz jus ao nome que tem, né? Convenção Fraternal das Assembleias de Deus no estado de São Paulo. Meus irmãos, o nosso pastor, como todos sabem, foi eleito presidente da CGDB no ano de 2017. E essa eleição foi uma com os maiores números de votos que os cargos da mesa diretora obtiveram. O nosso pastor foi eleito com 14.675 votos. Mais de 6 mil votos de diferença para o segundo concorrente, a pessoa que estava disputando o mesmo cargo. E de lá para cá, a Convenção Geral também tem vivido dias de paz, dias de tranquilidade, dias de equilíbrio, coisa que há algum tempo a gente não via. Então, para nós que somos membros da Convenção Geral, eu, embora jovem, tenho o privilégio de ser membro, podemos atestar isso, que hoje nós vivemos no seio da Assembleia de Deus no Brasil um tempo de paz, tranquilidade, alegria, comunhão, confraternização. E eu também vejo isso como sinal e uma confirmação da bênção de Deus na vida do presidente que está à frente da Convenção Geral. Em 2021 agora, nós tivemos novamente eleição. E reforçando essa confirmação da vontade de Deus, nós não tivemos candidatos a nenhum cargo da mesa diretora. A eleição foi feita por aclamação. Toda a equipe composta e encabeçada pelo pastor Wellington Júnior foi eleita por aclamação. Pastor, como o senhor recebeu essa reeleição por aclamação? Bom, primeiramente eu quero expressar aqui a reconhecer, melhor dizendo, o trabalho que o nosso presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, realizou da CGDB. E às vezes eu fico pensando assim, que se a gente fosse fazer alguma comparação aqui, eu compararia o nosso presidente como o rei Davi, né? Não querendo ser, vamos dizer, ter a prepotência de parecer com Salomão, mas me coloco aqui como filho, né, do Salomão, porque Davi preparou todo o reino e Salomão teve só que desfrutar do que Davi fez. E na verdade, com meu pai, pastor José Wellington Bezerra da Costa, ele passou por muitas dificuldades, principalmente nos últimos anos de presidente da CGDB. O nosso pastor, é bom que se destaque, todas as eleições ele ganhou, né? Ele permaneceu quase 30 anos à presença da Convenção Geral, disputando eleições, né? Acho que, se eu não me engano, o segundo ou terceiro mandato, acho que foi até por aclamação, enquanto o estatuto permitia. Mas os demais, principalmente os últimos, ele teve realmente disputas. Se não me engano, foram 4 disputas. Pastor, se eu não estou enganado, foram 4 por aclamação e 6 no voto. 6 no voto. Isso. Então, veja bem, 6 eleições no voto, na disputa. Ele ganhou a todos. Então, ele teve muitas dificuldades, mas ele deixou a casa em ordem e quando realmente ele não tinha mais, vamos dizer assim, ele disse que o ciclo dele da Convenção Geral havia encerrado, não é? Ele, embora o estatuto não permitisse que ele disputasse, né, a terceira reeleição nessa última alteração que teve, que havia tido, mas ele então disse que o ciclo dele da convenção havia encerrado, e que o meu nome foi indicado pela Almadene. Os irmãos se reunidos ali, indicaram o meu nome, e dali então começou o meu nome a aparecer em todo o Brasil. É só um detalhe, né, pastor? Muitos irmãos podem pensar que o nome do pastor Wellington Júnior partiu da igreja, da Convenção de São Paulo, e não foi. O nome do pastor Wellington Júnior foi lançado como candidato a primeira vez pela região Nordeste, numa convenção do Nordeste. Foi mencionado, inclusive, pelo pastor Valdomiro Pereira da Silva, que apresenta a Convenção da Bahia, o nome do pastor Wellington Júnior para candidato. E para quem está perto, nós sabemos que o pastor nunca nem pensou em ser presidente da CGDB, nunca comentou esse fato aqui em São Paulo. Nós nunca ouvimos o pastor dizer que tinha a intenção de ser candidato na CGDB. Quando eu fui indicado lá pela Almadene, na verdade foi assim uma reunião
que eu fui convidado pelo pastor de saudosa memória, pastor Zeneco, para participar. Eu estava participando da escola bíblica em Abreu e Lima, e eu estava saindo do hotel para ir ao templo, e o pastor Zeneco estava em reunião com os presidentes de convenções do Nordeste e me convidou para que eu participasse da reunião, e participei assim como convidado. Daqui a pouco o pastor Valdomiro pede a palavra e explicou que o nosso presidente não podia mais concorrer devido ao estatuto, mas se ele quisesse, poderia se pensar numa alteração de estatuto, uma reforma estatutária, mas que, caso o pastor não viesse, ele sugeria que eu fosse o candidato a disputar a presidência da Convenção Geral. Aquilo me surpreendeu, porque a reunião não era para aquele fim, e os pastores presentes que ali estavam, todos por unanimidade, eles concordaram. Pastor, foi quase como a indicação do senhor a vice-presidente do Belém, né? Foi sim. Porque foi uma reunião de surpresa, a reunião não foi convocada para isso. Não foi. E na hora o pastor, eu concordo, outro dia levantou, eu concordo, enfim. Aí um dos pastores disse que haveria necessidade, mesmo sendo indicação da Almadene, mas que tivesse que passar por uma plenária. E foi marcada a plenária para o mês de agosto. Até então, eu não falei nada, só ouvi aquilo, não disse nem que sim e nem que não. E permaneci em silêncio. Depois da manifestação da Almadene, que foi divulgado para o Brasil, outras convenções já começaram a se manifestar a meu favor. Então, depois já recebi um documento da convenção, da mesa diretora da convenção do Estado do Espírito Santo, se não me engano, SEMAD, se não me engano, né? Do pastor Álvaro. Pastor Álvaro se manifestando, depois lá de Goiás, enfim, os pastores passaram a se manifestar, dando apoio à minha candidatura, e até então eu fiquei quieto. Quando chegou o momento de ir para a plenária da Almadene, que foi realizado lá no estado do Piauí, então eu tinha que ir no dia seguinte e eu não tinha falado com o presidente ainda. Então, vamos ver, eu já tinha apoio de várias convenções. Aí eu falei pro presidente, olha, amanhã eu queria saber do senhor se o senhor tem interesse em continuar a disputar a presidência, se houver interesse, eu vejo a disposição dos irmãos em que haja uma mudança no estatuto para o senhor disputar, até coisa. Ele disse, não, o meu ciclo na convenção já encerrou, eu não estou interesse. Eu disse, olha, o meu nome está sendo indicado pelos pastores da Almadene e eu queria saber do senhor o que o senhor diz a respeito disso. Ele olhou para mim e disse assim, você quer saber mesmo desse negócio de convenção geral? Eu disse, olha, não é que queira saber, é que eu realmente sinto de Deus que é da vontade do Senhor. Se você acha que é da vontade de Deus, se Deus tem sinalizado isso, então eu concordo que vou te apoiar, evidentemente. Aí eu até pedi para ele assim, em tom de brincadeira, então por favor liga lá para o pastor Zeneco, porque amanhã ele vai presidir a convenção lá da Almadene, a reunião da Almadene, e vai propor o meu nome lá, mas só se o senhor concordar e ligar para ele. Havia assim muita sintonia entre ele e o pastor Zeneco, né? Aí ele ligou para o pastor Zeneco e confirmou, e no dia seguinte então fui ao Piauí, que lá por unanimidade no plenário os pastores do Nordeste então me indicaram para disputar a presidência. Dali para frente as convenções foram apoiando, o pastor Gilberto Marques me chamou ali no Pará e conversou muito comigo, enfim, me orientou, e vários pastores me orientaram, vários presidentes me apoiaram, e graças a Deus nós pudemos disputar. E a eleição foi surpreendente para muita gente, para mim não foi, porque eu sabia aquilo que Deus tinha falado e estávamos trabalhando, né? E trabalhamos meio que na nossa casa, em silêncio, estávamos trabalhando, fazendo a nossa parte de uma maneira muito, eu digo assim, até inteligente, não da minha parte, mas do grupo que estava trabalhando conosco, uma maneira muito inteligente, silenciosa, discreta e respeitadora também. Eu só participei de reuniões convencionais onde fui convidado para participar, de escolas bíblicas onde fui convidado para participar, e eu nunca usei o púlpito para fazer campanha, sempre pregando a palavra de Deus. Quando o presidente de tal convenção que me convidava perguntava alguma coisa, então eu falava, mas caso contrário nunca falei. E para surpresa de muita gente, nós tivemos ali mais de 35 mil inscritos, e depois confirmado para condição de votar 31 mil e tantos obreiros, né, convencionais, mais de 30 mil convencionais credenciados para votar, e aquilo trouxe uma surpresa para muita gente, e graças a Deus o resultado foi esse que você falou, e estamos aí para continuar dando continuidade ao trabalho que os nossos pioneiros estabeleceram na nossa Convenção Geral. Para que os irmãos tomem conhecimento, a Convenção Geral tem hoje, esse número eu obtive agora pela manhã,
com o pastor Alexandre Júnior, que é o secretário executivo da CGDB, para quem mandamos um abraço a ele e toda a equipe CGDB que deve estar nos assistindo. Um abraço aos irmãos aí na sede administrativa no Rio de Janeiro. A CGDB tem hoje em seu quadro de filiados 107.323 pastores ativos, pastores, missionários, evangelistas cadastrados no rol de membros da CGDB. Ou seja, é uma nação de pastores, é uma nação de líderes que estão sob a responsabilidade do Senhor. Pois é, nós quando assumimos, parece que tínhamos 70 mil por aí. 70 mil, e hoje nós temos mais de 100 mil. Alguns diziam que a convenção ia ser dividida e graças a Deus ela aumentou. Pela bondade de Deus. Só para que os irmãos tomem conhecimento, né? Alguns até se aventuraram a partir para outros ramos, mas desistiram e poucos meses depois estão de volta, estão ligados na CGDB. E o nosso pastor, seguindo o exemplo do pai, do nosso patriarca, que é o presidente de honra, pastor Wellington Júnior, os recebeu com galardia, com honra, com muito respeito, e esses irmãos se tornaram membros da CGDB novamente. Para que os irmãos tomem conhecimento, nosso programa está quase estourando o seu horário, mas ainda vamos ouvir uma rápida reflexão com o nosso pastor. Desde que assumiu a CGDB, ela tem avançado em diversas áreas. O momento, a fase exigiu uma reestruturação administrativa, e essa reestruturação tem sido feita. A sede administrativa da CGDB passou por reforma física na estrutura do seu prédio. Os funcionários também receberam novos meios de trabalho, nova metodologia. E quando o pastor foi candidato, ele pregou o slogan CGDB mais perto de você. E todos nós hoje podemos ver que esse slogan de fato está sendo praticado, está sendo vivido pelo pastor Wellington Júnior e toda a sua diretoria, toda a equipe que com ele lidera a Convenção Geral. A Secretaria da CGDB tem viajado todo o Brasil para atender os pastores, dar suporte à convenção, às convenções, participando de assembleias gerais, de escolas bíblicas, aniversários de pastores, onde os irmãos chegam que existe uma atividade de nível regional ou estadual da Assembleia de Deus, a CGDB está presente. Na sua grande maioria, o pastor está liderando a equipe, quando não, um outro membro da mesa diretora, mas a CGDB tem feito de verdade, com capacidade, o seu papel, que é unir, que é agregar, que é aproximar a Assembleia de Deus no Brasil. Na sua gestão foi fundado, como eu já disse, o Conselho Nacional da Juventude. A UNEMAD passou a realizar atividades também com mais afinco a nível nacional, nível regional também, reunindo as esposas de pastores. Os jovens e adolescentes receberam suporte, a liderança tem recebido suporte e tem sido uma bênção. A CPAD também tem crescido, tem avançado através do irmão Ronaldo Rodrigues de Souza, sob a liderança do pastor Wellington Júnior e na presidência do pastor José Wellington no Conselho Administrativo. E nós temos visto que a CGDB tem cumprido o seu papel e os pastores que são seus membros estão satisfeitos com essa gestão. E a confirmação da satisfação dos nossos pastores foi a reeleição por aclamação. E isso nós devemos ao nosso Deus, que tem confirmado o trabalho do nosso pastor, e também ao nosso pastor, que tem se dedicado, tem trabalhado com afinco, tanto o pastor como a sua esposa, a irmã Lídia, os seus filhos também, que mesmo indiretamente, que é o caso do Leonardo, tem atendido o trabalho da igreja no Brasil, dando suporte a líderes de adolescentes, falando a adolescentes e tantas outras atividades que vêm sendo realizadas. Que Deus continue abençoando o nosso pastor e toda a sua equipe, toda a diretoria da CGDB, que com certeza também outros estão nos assistindo. Pastor, o nosso tempo está esgotando e eu já queria deixar o convite para o senhor. O senhor volta outro dia para a gente conversar mais um pouquinho? Claro, sem dúvida alguma. Muito pastor, bom. Deixa um abraço aos pastores da CGDB que estão nos assistindo e também da Confradesp. Bem, eu quero realmente cumprimentar todos os nossos irmãos. Infelizmente, no período da pandemia, nós tínhamos que diminuir um pouco o nosso ritmo de viagens, mas esse ritmo já começou a normalizar, já fizemos algumas viagens depois que as coisas se acalmaram, mas eu quero cumprimentar os pastores da CGDB, louvo a Deus, porque os pastores, eu respeito muito a escolha que os pastores tiveram quando estávamos disputando a eleição, respeito muito a escolha, tá certo? E bem por isso que nós, posteriormente, os recebemos, são membros da CGDB, que para nós é uma alegria poder contar com eles. Então, um abraço carinhoso a todos os presidentes de convenções da CGDB, a todos os membros que fazem parte dessas convenções regionais, e um abraço especial aos nossos queridos irmãos da Confradesp. Vocês são uma bênção, eu sempre tenho dito que os pastores da Confradesp são um suporte para todos nós, em todos os sentidos, sentido de apoio, sentido espiritual, sentido ministerial. Então, os irmãos nos compreendem, nos ajudam,
então nos orientam. Então eu tenho assim um carinho muito especial pelos nossos pastores da Confradesp, que realmente representam a nossa base ministerial, né? Aqui que eu comecei, aprendendo com os senhores, e continuo aprendendo ainda, que quero continuar sempre aqui ao lado dos nossos pastores da Confradesp, louvando a Deus pela vida de cada um. A nossa convenção, como eu disse, ela é um exemplo para todo o Brasil, pois é a maior convenção de ministros da CGADB, que hoje tem mais de 70 convenções afiliadas. Vale lembrar para os irmãos que a CGADB é a única e legítima representante da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil. A CGADB está completando agora 91 anos de fundação. Então, quando se fala de Assembleia de Deus, é automático a ligação da Convenção Geral, porque a Convenção Geral foi criada para esse fim, para unir, para congressar a Assembleia de Deus em todo o Brasil. E nós somos gratos a Deus por pertencer a essa magna instituição. Quero destacar também, pastor, a presença aqui do pastor João Barbosa, que é o presidente da Comissão de Assessoria e Imprensa da Confradesp e também do Conselho de Comunicação e Imprensa da CGADB, o responsável também por esse programa. Meus irmãos, nós queremos agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando e queremos fazer um convite. Se você quer ficar ligado no trabalho, acompanhar de perto as atividades da CGADB, procure nas redes sociais, @CGADB, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, e ali você estará acompanhando o dia a dia da nossa convenção. Também o perfil CGADB News, onde o pastor Alexandre coloca ali as atividades do expediente da Convenção Geral, que tem trabalhado incansavelmente para atender todos os nossos pastores e cumprir o desejo do coração do nosso presidente, que é ter uma CGADB mais perto de você. E convidamos os irmãos também a acompanhar as atividades do nosso pastor através das suas redes sociais pessoais, que é @pastor José Wellington Júnior, JR no final. E ali os irmãos estarão vendo o dia a dia que o nosso pastor tem trabalhado para o nosso Deus. Alguns irmãos perguntam como eles dão conta, porque o nosso pastor atende a igreja em Guarulhos, atende a Convenção do Estado de São Paulo, atende o Ministério do Belém, atende a CGADB, e a gente às vezes também se pergunta de onde eles tiram todo o vigor. Todos os dias o nosso pastor está aqui dando expediente, atendendo os irmãos. Não perde outro detalhe que eu admiro muito, não perde um culto de ensino na sua igreja em Guarulhos. Ele está lá sempre ensinando a igreja, alimentando a igreja. Não perde culto de Santa Ceia, outro detalhe, enquanto tem alguns aí que trocam culto de Santa Ceia por qualquer compromisso. O nosso pastor, tendo uma agenda tão sufocada como ele tem, se os irmãos querem encontrá-lo na Santa Ceia em Guarulhos, podem ir que eles vão estar lá. Querem saber se ele vai na escola dominical? Pode ir, que o nosso pastor é aluno da escola dominical até hoje, mesmo tendo 67 anos de crente, de membro da Assembleia de Deus. E isso com certeza é uma lição para todos nós, jovens obreiros e até os mais velhos também, porque o nosso pastor, nessa idade que ele está, de 67 anos, já tem quase que mais da sua vida dedicada ao Evangelho e não mostra cansaço, não mostra fadiga. Quando chama, quando convida, ele está sempre aqui. Pastor, muito obrigado pela participação do senhor, pelo carinho em atender o convite. Na verdade, o programa é iniciativa do senhor, né? Mas a gente louva a Deus pela confiança que o senhor tem nos dado de estar aqui trabalhando com o pastor João Barbosa, pastor Genildo Simplício, pastor Jefferson de Freitas e também o pastor Gesiel Padilha, que é o presidente da comissão. Então agora as considerações do nosso pastor e uma reflexão na palavra de Deus. Bem, eu quero aproveitar essa oportunidade de destacar que nós nunca trabalhamos sozinhos, sempre contamos com a equipe. Não podemos deixar, de citar que a nossa referência é o nosso presidente, é o nosso pastor presidente, que sempre está ao nosso lado, nos apoiando e também nos orientando, nos aconselhando. Quantas vezes a gente chega lá meio... Vai passar um pouquinho do tempo aqui, você desconta do próximo programa. E vai para o nosso presidente, que sempre nos orienta, que às vezes entramos na sala dele meio ansiosos, falando até demais, ele coloca a nossa temperatura lá embaixo, consegue nos orientar e nos motivar. Então, aqui é o nosso respeito para o nosso pastor presidente. Os pastores setoriais que têm sido verdadeiros irmãos, são pessoas que estão, verdadeiros irmãos de sangue, eu digo, que estão ali sempre do lado e nos ajudando, nos apoiando, nos compreendendo, mas assim, eu tenho um respeito muito grande pelos pastores setoriais e a equipe que tem estado assim, mais perto da gente, nos ajudando, nos motivando. E na CGADB nós temos ali o pastor Alexandre Júnior, que é o nosso secretário adjunto, hoje é secretário executivo pela nova nomenclatura.
e tem realmente se doado para esse trabalho, que a sua esposa, a irmã Juliana, também às vezes se envolve no trabalho com ele, ajudando. Então, um abraço ao pastor Alexandre Júnior, a quem nós muitos respeitamos e muito admiramos, a sua motivação, nos motiva. Quantas vezes eu fico meio desmotivado para alguma coisa e ele, não, pastor, vamos lá, então, sempre nos motivando. Deus te abençoe, pastor Alexandre, um grande abraço a você, a sua família. E o pastor Joabe, embora esteja distante lá nas Alagoas, mas o Joabe tem sido um braço direito, um dos braços direitos, né? Tem sido assim muito presente. Um grande abraço ao pastor Joabe, pastor Felipe, essa é a equipe que a gente sempre trabalhou aí, desde as campanhas, né? Tiago sempre junto também. Enfim, é uma equipe que está trabalhando conosco. Quero respeitar também os funcionários da CGDB, que trabalham na tesouraria, que trabalham na secretaria. São pessoas sempre presentes, pessoas idôneas, de confiança e que não têm comprometido em nada a administração da nossa CGDB. Então, um abraço aos nossos funcionários, contadores, enfim, todos esses irmãos. E se eu esqueci de alguém, que me perdoe, né? Mas eu devo também dizer o grande apoio que a CGDB sempre pôde contar. E hoje também estou contando que é da CPAD. O pastor, o nosso irmão Ronaldo Rodrigues de Souza, que aliás eu não sei nem porque ele não é pastor ainda, né? Precisa, vou fazer uma surpresa para ele, agora que eu saiba, ele é pastor lá na CPAD, da igreja que ele dirige. Eu sempre digo que o pastor Ronaldo é o pastor da igreja da CPAD. Mas o Ronaldo tem sido sempre presente, sempre foi, mesmo na gestão anterior. O Ronaldo sempre esteve dando todo o apoio à CGDB em todos os sentidos, não somente patrocínios, mas também na parte financeira quando precisamos. E o irmão Ronaldo tem sido sempre uma mão amiga. Ele e toda a administração da CPAD. Um grande abraço ao irmão Ronaldo, que Deus continue te abençoando, te dando muita saúde. Ronaldo que mostrou, né, agora, né, mais uma vez confirmou durante essa pandemia o grande administrador que ele é, pois a CPAD tem se mantido aí, que nós louvamos a Deus, não é, que não se perdeu funcionário, a CPAD manteve a sua estrutura e a sua administração. Parabéns, Ronaldo, e toda a sua equipe pelo bom trabalho que tem exercido. Eu não posso deixar de falar do nosso irmão Jefferson, que faz parte vamos dizer, da comissão de eventos da CGDB, e o Jefferson, na verdade, é o nosso intercessor junto à CPAD. Muitas vezes queremos falar, não temos tempo. O Jefferson já nos conhece muito bem, já sabe o que queremos e sempre nos intercede por nós ali, junto ao Ronaldo. São muito amigos, nós louvamos a Deus por isso. E também, agora durante a nossa escola bíblica, que eles estão patrocinando a nossa escola bíblica, nos ajudando nas medalhas, nos certificados, enfim, e outras atividades mais. Então a CPAD sempre presente conosco. Deus te abençoe, nosso irmão Ronaldo, que tem apoiado não somente a CGDB, mas as convenções regionais também. Quando elas realizam eventos, AGOs, AGEs, escolas bíblicas, a CPAD sempre presente, basta ser comunicada, a CPAD está lá para ajudar, para apoiar em tudo que for necessário. Então nós temos uma equipe muito grande, uma equipe muito, muito motivada, e que você não tem tempo nem de baixar, quando você quer baixar a guarda, a equipe chega junto e levanta novamente a guarda, né? Então a equipe realmente que está conosco é uma equipe muito abençoada, que eu louvo a Deus, né? E na Confradesp também. Nós temos esses irmãos que estão nos ajudando, na Secretaria de Junta, pastor Marco Almeida, e que tem tido muita criatividade, nos ajudado muito. E os pastores de campo, né? Pastores presentes de campo, que têm sido verdadeiros apoiadores, conselheiros, não é? E eu louvo a Deus pela vida dos nossos pastores, né? E, evidentemente, a minha família, não posso deixar aqui de falar da minha esposa, que aquilo que eu louvo a Deus, porque a nossa família é muito transparente. Aquilo que nós somos publicamente é o que somos em casa, não é? Então, as nossas roupas são lavadas fora e dentro de casa. Então, graças a Deus, nós vivemos bem em união. E aquilo que somos no público é aquilo que somos em casa também. Minha esposa tem sido uma ajudadora, muitas vezes ela, evidentemente, conselheira, né? Nos ajuda muito, dando ideias, enfim, muito participativa, e evidentemente que é a comandante do lar, não é? E se a nossa família hoje tem desfrutado de muitas bênçãos, a minha esposa tem muito a ver com isso, porque ela sempre foi a motivadora dos meus filhos, né? Da minha nora, do meu genro, dos meus netinhos.
Então a minha família toda desfruta de muita paz. Um beijão para todos os membros da minha família, Netinho, Érica, Pedrinho, Maria Alice e a menininha que tá vindo, que já tem alguns nomes, mas eu não E a Isabela. posso nem falar. Então, a Aline, Danilo e a Isabela, né? São a minha família querida, e o Léo, que está conosco ali. Olha, vai ser difícil alguém arrancar o Léo da dentro de casa, viu? Porque o Léo é muito apegado, mas ele tem os seus propósitos, ele tem também os seus projetos de vida, está estudando, e nós louvamos a Deus pela vida do Léo. Enfim, a minha família tem sido uma bênção. Um beijão para todos, que Deus abençoe vocês. Eu estou com a Bíblia aberta aqui, tinha meia hora para falar do assunto, mas já que passamos já 11 minutos aqui, eu quero apenas deixar o versículo, e vocês vão meditar nesse versículo, qual é a mensagem que deixamos nele. Neemias, capítulo 7 e versículo 3. E disse-lhes: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto assistirem ali, fechem as portas, e vós trancai-as, e ponham as guardas dos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda, e cada um diante da sua casa. Medite nesse versículo aqui. É a proteção que Neemias orientou para a Jerusalém, depois dos muros estarem prontos. Então, coloque Jerusalém como sendo a igreja e a proteção que nós, pastores, devemos trazer à igreja do Senhor. Quero agradecer nosso querido evangelista Tiago Bertolino, que comandou esta entrevista. Quero agradecer a equipe técnica, né, comandada pelo Márcio, que nós tivemos o prazer de fazer o seu casamento, não é isso, Márcio? E também, acho que eu até apresentei a sua nenê, não é? Então, nós muito consideramos você, a sua família, o seu sogro, né? Sempre uma pessoa que nós sempre estimamos. Abraço ao pastor Jefferson, ao pastor Nildo, que aqui está, a David. E o João Barbosa também está aí, pastor João Barbosa, né? Que Deus abençoe. Queridos irmãos, eu também quero agradecer, me despedir de todos, lembrando que nós estamos em escola bíblica. Venha para o Belém, o nosso evento vai até o dia 4 de outubro, e a equipe da Secretaria, sob a liderança do pastor Marco Almeida, estará de braços abertos para receber você, fazer o seu credenciamento, lhe fornecer o material. Então não deixe de participar da escola bíblica. Quero mais uma vez agradecer ao nosso presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, pela oportunidade, pela confiança de realizarmos esse programa. Pastor, um beijão, nós o amamos, o senhor é o nosso herói, o nosso guerreiro, e somos gratos a Deus pela sua vida. E aproveitar e convidar os irmãos. Dia 4 de outubro, às 18 horas, estaremos todos juntos, a igreja no Brasil reunida, para agradecer a Deus pelos 87 anos de vida do nosso presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa. E no dia 1º de novembro, todos nós reunidos novamente em São Paulo, estaremos louvando a Deus pelos 68 anos do presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, o nosso entrevistado de hoje, pastor José Wellington Costa Júnior. Deus abençoe a você que assistiu, e terça-feira que vem tem mais. Terça-feira, 9 às 10 da manhã, programa Confradesp em Revista. Não deixe de participar, não deixe de acompanhar. Muito obrigado, Márcio, pastor Alaércio, pastor Luiz, desculpa. Luiz. Eu sempre confundo os dois, Alaércio é o outro. Já quer falar Alaércio? Então fala pelo menos Alaírton, porque é Alaírton. É o outro, Alaércio é o outro. Pastor Luiz, a Luciana e toda a equipe que tem coordenado aqui o nosso programa na parte técnica, e a minha gratidão também aos meus chefes, pastor João Barbosa, pastor Genildo Simplício, pastor Jefferson de Freitas, que são os chefes da nossa comissão, e eu sou o carregador de pasta deles. Foi uma alegria estar com os irmãos mais uma vez. Deus abençoe a todos. Um abraço ao setor do Itaim, o meu setor, e ao meu pastor José Prado Veiga. Pastor, o senhor encerra o nosso programa. Muito bem, também um abraço ao pastor Veiga, né? E um abraço aos nossos queridos irmãos lá do setor de Guarulhos, que estamos ali já há quase 31 anos, que esse pessoal também é aguentado lá, e eu louvo a Deus por aquilo que eles representam para a nossa vida, tá certo? E só uma observação: os irmãos que participaram da escola bíblica, faça a sua inscrição, passa ali pela secretaria da entrada do templo, faça a sua inscrição, tá certo? E lá tem souvenirs que a escola bíblica está oferecendo este ano, 75 anos de escola bíblica, e temos ali algumas lembranças para que você guarde desses 75 anos, né? Canecas, canetas, blocos de anotação, apostila, a pasta, enfim, você pode ter a sua recordação lá. Faça a sua inscrição, tá certo? E se você desejar ter o certificado de participação dessa escola bíblica, você entra no e-mail da nossa igreja, da secretaria da nossa igreja,
E a nossa secretaria manda pelo e-mail o certificado, você imprime o tipo de papel que você quiser, tá legal? Mas você vai ter lá o seu certificado assinado pelo nosso presidente, tá certo? Que poderá ter essa recordação da Escola Bíblica. Mas faça a sua inscrição. Mesmo que você venha participar do culto à noite, você é participante da Escola Bíblica. Faça a sua inscrição, participe dessa nossa 75ª Escola Bíblica. Um grande abraço também ao meu pai, ao nosso pastor, a quem nós muito amamos e louvamos a Deus pela sua vida e o queremos sempre tê-lo como a nossa referência. Um grande abraço a todos, Deus abençoe em nome de Jesus. Confradesp em Revista, terça às 9 da manhã, na Rádio RBC. Apresentação, Evangelista Tiago Bertolino. Siga a Confradesp nas redes sociais, @Confradesp Oficial. Entre em contato com a Confradesp através do telefone 11 2796 9122. 11 2796 9122.